Nossa apresentação de hoje é voltada para as melhores ações, para encontrar as melhores ações para investir em 2024. O objetivo aqui é mostrar para vocês como eu utilizo as ferramentas Investing Pro para encontrar as melhores ações para investir, aquelas ações que eu recomendo para os meus clientes. E, claro, que vocês, como investidores, podem procurar e fazer a sua própria análise para encontrar, tal como um profissional, os melhores investimentos para o perfil de vocês. Por isso, então, que o nome são as ações, melhores ações para 2024, mas, além dessas ações, o que eu quero mostrar muito para vocês hoje é como vocês podem usar a ferramenta Investing Pro, que é a ferramenta de dados da Investing.com, que eu utilizo para fazer as minhas análises, e vocês também podem utilizar para fazer as análises de vocês. Então, para inserir um pouco de contexto aqui, 2024 já tem uma queda contratada da Selic. Todo mundo espera no mercado hoje em dia, inclusive o Banco Central já sinalizou, que agora na próxima quarta-feira a gente tenha outro corte de meio ponto, e os economistas mais otimistas acreditam que a nossa Selic pode ir até 9% até o final do ano. Isso significa que a gente vai ter uma queda expressiva na Selic. E quando isso acontece, o investimento em renda fixa somente já não é mais suficiente para retornos tão elevados. A gente sabe, por exemplo, que o ano passado, nos anos anteriores, a Selic estava maior e, por isso, muitas vezes não era necessário adicionar tanto risco na carteira de investimentos, porque o retorno já era muito alto, o retorno que era provido pela Selic, pela renda fixa sem risco. Mas, num cenário de Selic caindo, indo para 9%, a gente precisa diversificar a carteira para obter retornos maiores, para buscar retornos maiores. Aqui nesse gráfico de pizza, eu mostro para vocês o que eu julgo hoje ser uma composição muito interessante de carteira, onde vocês vão ver ali que eu tenho cerca de 1/3 de renda fixa pós-fixada, que é aquela com menos risco, que acompanha a Selic, mas eu já tenho aí um pouco de pré-fixados, um pouco de títulos de renda fixa indexados à inflação, e principalmente eu tenho uma boa parte aí, quase 1/3 em renda variável, em ações, tanto daquelas pagadoras de dividendo, como daquelas empresas que são small caps de crescimento, as empresas com maior potencial de crescimento, e tenho também outros geradores de renda, como é o caso dos fundos imobiliários, dos fundos de infraestrutura, e como não poderia ser diferente, eu tenho também uma parcela aí em moeda forte, em mercados desenvolvidos, investimentos no exterior. Então, partindo aqui para o próximo slide, o objetivo hoje que eu quero passar para vocês é como encontrar as melhores ações. E aí, hoje em dia, qualquer investidor consegue ter um acesso profissional com o Investing Pro, que é a ferramenta de análise do Investing.com. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem acesso a inúmeros mercados, certo? A gente hoje facilmente, com o celular na mão, consegue investir nos Estados Unidos e na China, e não precisamos mais ficar apenas no risco Brasil, apenas sujeitos a uma geografia, mas com uma infinidade de ativos que temos hoje como opções para investir, é cada vez mais difícil escolher os melhores ativos, escolher aquelas ações, aquelas empresas ou aqueles outros ETFs e fundos que são os que a gente quer investir, que tem a melhor característica. Por isso que é tão importante ferramentas que pulem etapas, que otimizem o trabalho braçal, o trabalho de pesquisa, como é o caso do Investing Pro, que já tem na sua base de dados, de forma organizada, como vocês vão ver, o histórico das empresas, as projeções que os analistas têm para essas companhias, temos até preço-alvo compilado de vários analistas. Então, qualquer investidor consegue hoje ser um profissional em termos de dados com o Investing Pro. Bom, antes de começar a análise específica e mostrar como eu faço a análise das empresas, é importante falar um pouco sobre métodos de análise. Alguns utilizam a análise gráfica,
o meu método de análise é o fundamentalista. Ou seja, isso quer dizer que eu vou utilizar muito as ferramentas de análise fundamentalista da Investing.com. Elas facilitam muito, como eu já falei, a decisão de investimentos, elas democratizam os dados que antes eram apenas disponíveis para investidores profissionais e agora também por um preço, inclusive, muito acessível, estão disponíveis para qualquer tipo de investidor. Valuation é basicamente estudar uma empresa. A análise fundamentalista ela é muito parecida com o que fazia Warren Buffett, também o que estudou o Damodaran, que estudou muito o valuation por fluxo de caixa. E ele é basicamente um estudo das empresas que engloba duas vertentes. A análise qualitativa, que é estudar o que faz a empresa, o que faz aquele negócio, quais são os seus pontos fracos, fortes, oportunidades, ameaças, aquela matriz SWOT, como a gente fala, quem são os fundadores, os executivos, o conselho de administração, os controladores, a governança corporativa. Então, tudo que envolve análise qualitativa de um negócio. Como é o mercado de atuação, como são as forças concorrenciais, como se comportam os custos dessa empresa, por exemplo, se é uma empresa de commodities, o que influencia nos custos aí, preços dessa commodity, então a gente vai ter que estudar os mercados consumidores, além da empresa em si. E a parte quantitativa do valuation é mensurar, basicamente, a capacidade de geração futura de caixa da empresa, ou seja, todo o dinheiro que essa empresa vai gerar nos próximos anos, quanto vale isso hoje? Essa é a resposta que a análise quantitativa de um ativo, de uma ação, procura fazer no valuation, né? Geralmente o que a gente mais utiliza é o fluxo de caixa. A resposta é essa. Eu tenho uma empresa que gera um lucro, aí, uma geração de caixa de 100 milhões por ano, que ela vai gerar isso pelos próximos 30 anos, ou para sempre, quem sabe? Quanto vale essa empresa hoje, né? Isso que a gente analisa no fluxo de caixa. E também na análise quantitativa são utilizados muitos múltiplos. Os múltiplos são muito interessantes porque eles acabam fazendo relações do preço dessa empresa, né, do valor de mercado dessa empresa, com essas métricas de geração de caixa, de geração de lucro, de rentabilidade, e elas são como um valuation de fluxo de caixa simplificado, porque a gente consegue, com os dados aí dos últimos 12 meses, com os dados que a gente espera para o próximo ano, fazer algumas comparações entre empresas e mesmo entre a renda fixa e em outros tipos de investimento, para ver se aquele investimento está valendo a pena ou não. Os múltiplos mais famosos são o preço sobre lucro, o EV/EBITDA, que é o valor da firma, que é o valor de mercado, mais a dívida líquida que ela tem, sobre o EBITDA, que é basicamente uma medida que tenta estimar aí quanto que a empresa gera de resultado operacional, porque nós sabemos que no lucro, por exemplo, entram as despesas financeiras. Se uma empresa está muito endividada, talvez ela tenha um resultado operacional muito positivo, mas por estar muito endividada, ela tem até um prejuízo. Isso daí vai ter um PL, um preço sobre lucro negativo, mas muitas vezes a empresa aí pode passar por um turnaround, pode ter uma capitalização, e se ela tem uma boa geração de caixa operacional, um EV/EBITDA vai representar melhor a métrica da empresa, além do preço-lucro. Temos o ROI, que é muito utilizado por bancos, por exemplo, para análise de bancos de instituições financeiras, que nada mais é do que o lucro sobre o patrimônio líquido. Temos o ROIC, que é uma das métricas que eu mais gosto, que é quanto de retorno percentual a empresa gera sobre o capital investido. E aí, quando a gente fala de capital investido, a gente não está usando apenas o patrimônio líquido, como no ROI, mas também aqueles recursos que vêm de terceiros, como a dívida da empresa. E temos o famoso dividend yield, que mede o retorno em proventos que aquela empresa paga ao ano. Bom, então agora a gente vai partir para como eu encontro as ações que eu recomendo para os meus clientes e como vocês podem fazer a própria análise com o Investing Pro. Bom,
E aí, como eu tenho interesse que fique algo bastante prático para vocês, eu coloquei aqui as telas do Investing Pro e coloquei também os links. Então, possivelmente, depois vocês conseguirão acessar os links. Aqui eu escrevi, inclusive, o nome dentro da plataforma Investing Pro, do local no qual eu acessei aquela informação, de forma que vocês consigam fazer isso na casa de vocês. Bom, eu começo tudo com um bom filtro de ações. Essa tela que vocês estão vendo aqui é o filtro de ações da Investing, do Investing Pro, que é a ferramenta de análise fundamentalista do Investing.com, que eu já deixei pronto. Eu já fiz uma pré-seleção dos indicadores que eu mais gosto de olhar. Então, aqui, essa barra até ela é longa, mas eu já tenho aqui aqueles indicadores que eu falei para vocês na tela anterior. O PL das empresas, o EV/EBITDA, o EV/EBITDA média dos últimos 5 e 10 anos, o retorno com dividendos, o preço-alvo mínimo que os analistas estão projetando nessa empresa, que eu acho muito interessante.